Fala pessoal, beleza? Espero que todos estejam gostando do congresso e que realmente faça a diferença aí dentre as empresas, dentre os negócios de vocês. Né? A gente vai falar um pouco sobre essa questão do início ou do reinício, né? Tem muita gente que está se reinventando por conta aí da pandemia, tem muita gente que está mudando também de atividades, tem muita gente que está procurando algo novo e buscando oportunidades. O interessante é que a gente precisa lembrar sempre, né? Nós vivemos num mundo altamente competitivo. Nós vivemos num mundo onde as empresas, os empresários, eles precisam efetivamente se renovarem, né? Não adianta esperar somente uma pandemia para se renovar. Isso, na realidade, precisa ser feito constantemente, que isso precise ser uma rotina da empresa se renovar, que ela precisa realmente buscar novos caminhos, novas oportunidades. Não dá para ficar esperando o mercado reagir. Quem tem que reagir na realidade são os empresários, empreendedores, esses sim, precisam olhar para o mercado, ver a oportunidade e realmente, opa, achei. E aí eu vou buscar informações e orientações para que a gente possa galgar, né? Um caminho mais seguro, um caminho com menos risco. Por mais que a gente fale menos risco, tanto para a abertura de novos negócios, como para as empresas que aí estão também, é difícil calcular, porque tem algumas coisas que a gente não tem como prever. Assim como a pandemia. A pandemia veio, nós não tínhamos ideia do que seria, apesar que lá atrás alguém falou que estava tendo um problema de saúde em algum lugar, mas que as pessoas não entraram muito aí no contexto. Enfim, né, isso acabou acontecendo no mundo inteiro e nós passamos realmente um ano atípico, um ano onde nós vimos muitas empresas, né, não conseguindo se sustentar. Por outro lado, muitas empresas realmente conseguiram manter e diria, né, até mais, mesmo com a pandemia tiveram muitas empresas que acabaram crescendo o faturamento, crescendo o número de funcionários, enfim, ela acabou sobressaindo. É aquela história de alguém chora e alguém vende o lenço, né? Mas a gente não pode ficar esperando isso. E aí, por conta desse contexto, esse mercado que hoje mostrou, né, para nós, mostrou para o mundo, que não dá para ter certeza de nada. A única certeza que a gente tem são as possibilidades e o planejamento que a gente faz. E algumas forças, infelizmente, nós não somos capazes de prever, né? A gente não tinha noção de como seria essa pandemia. Pandemia que eram 30 dias, 60, 90, passaram-se 7 meses. E agora nós estamos aí na expectativa, claro, né, que as coisas voltem ao normal, ou como todos estão dizendo, que a gente tenha um novo normal, né? Novas formas, novos modelos e assim por diante. E por falar em novo modelo, né, nós tínhamos um modelo digital que já vinha, que era um mercado que todo mundo já estava olhando. Era um mercado que todo mundo já precisava estar preparado ou se preparando para. E a pandemia fez com que isso acelerasse, né? As escolas que estavam pensando no modelo híbrido, né, no modelo virtual, que não existia até então, tiveram que se adaptar, tiveram que se adequar de maneira urgente, para que mantivessem as aulas, que mantivessem aí condições de educação. A gente sabe que tudo isso é novo, que tudo isso é um modelo novo, até de educação e de ensino, mas esse é o novo modelo, esse é o novo normal que a gente vai ter que enfrentar. E a partir desse momento de enfrentar, quando a gente fala hoje de negócio, não dá para falar em negócio se ele não estiver nas redes, né? Seja redes sociais, seja a internet de maneira geral, ele precisa estar na internet, né? Não tem como hoje a gente falar, né, no sentido de vamos ter resultado, vamos alcançar nossos objetivos, se nós não estivermos na rede. Isso é um item principal hoje dentro desse contexto. E por conta de tudo isso, o mercado cada vez mais competitivo, quem vai sair na frente são aquelas pessoas, aqueles empreendedores e empresários que estão conectados. E aí vamos usar as palavras, né? Conectados efetivamente no que está acontecendo na rede. Nós tivemos agora, né, uma eleição onde praticamente
não 100%, é claro, mas que muitas das coisas aconteceram via virtual. Os candidatos se manifestaram via virtual, que isso não existia até então. Mas, enfim, passado a eleição, deixa para lá, a gente precisa pensar nos negócios. E pensar nos negócios hoje, se não pensarmos na questão de rede, a gente vai estar fora desse mercado. E aí, tem 3 pontos que são importantes quando a gente pensa em novo negócio, em novo mercado, em nova oportunidade, para que a gente comece a avaliar os pontos e verificar, será que realmente a minha empresa vai fazer a diferença? Será que realmente o cliente vai deixar de comprar em outra loja, em outra empresa para comprar com a minha? São essas as perguntas. Porque mais do que montar uma empresa, mais do que montar um negócio, nós precisamos entender como que o consumidor hoje ele compra. Quais são as características dos consumidores? E seja classe A, B, C, D ou E. Não importa a classe. O importante é que nós tenhamos aí o conhecimento de quem vai comprar o nosso produto ou serviço. E aí já abre-se um parênteses. Se eu estiver vendendo produto e serviço no mercado, eu sou mais um. Ou a minha loja, efetivamente, a minha empresa, tem um conceito de negócio onde o cliente olha para a empresa e fala, essa empresa tem tudo a ver comigo. Ela não vai fazer mais uma compra por conta de, é moda, vamos comprar. Claro que existe a moda, existe a onda do desconto, existe a onda da promoção, existe tudo isso. Mas, se a minha empresa não tiver um conceito muito bem discriminado, aonde as pessoas vão se identificar com este conceito, eu sou mais uma empresa no mercado. E hoje, infelizmente, não dá para ser mais uma empresa no mercado. Eu preciso ver e rever o meu conceito maior. Como exemplo, o pessoal da beleza, é mais do que um cabelo, é mais do que uma escova, é mais do que uma sobrancelha. Ali que a gente está falando de autoestima, de qualidade de vida. As pessoas quando saem do salão, seja homem ou mulher hoje, saem renovados, saem renovadas. E é esse o objetivo. O que a gente precisa entender é o que nós estamos colocando no mercado. Então, primeira dica, pense num conceito do seu negócio. Pense no conceito que você está colocando no mercado. A partir daí, você vai começar a entender o que é a sua empresa. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus propósitos? Até porque hoje as pessoas se identificam com as empresas por conta do propósito dela e não simplesmente pelo produto dela. A Natura faz sucesso não é porque é Natura, mas o propósito da Natura ele é muito forte. Então é isso que faz a diferença quando as pessoas escolhem muitas vezes abraçar aquela empresa e falar, eu sou cliente dessa empresa. E o bacana que no decorrer do processo, nós vamos entender que as pessoas vão começar a identificar-se com as nossas empresas e acreditar. Eu costumo dizer para os meus clientes que o sucesso deles é o meu sucesso. Nós temos uma empresa hoje de consultoria e de contabilidade. Então, se ele tem sucesso, eu também tenho. Se eu não trabalhar para que ele tenha sucesso, eu sou mais um no mercado fazendo a mesma coisa que talvez muitos estejam fazendo. Então hoje eu dou efetivamente uma assistência para que ele cresça, ou ele vai ser mais um cliente que vai pagar o boleto lá no final do mês e vai falar, para que eu estou pagando isso? Qual que é a diferença que esse escritório tem de outro escritório que eu poderia estar? Talvez até mais barato. Até porque as pessoas, quando não tem valor agregado, as pessoas só veem o valor do custo. E isso é muito prejudicial para a empresa. A partir do momento que o seu cliente veja somente o custo do produto ou serviço, ela não está enxergando valor nenhum que você está entregando. Então, ou você entrega valor, ou você é mais um no meio da multidão. Tá? Então, dentro desse contexto, vamos pensar o seguinte. O que minha empresa efetivamente é competitiva no mercado, pensando nas demais que já estão?
Qual o diferencial competitivo que eu tenho perante as outras empresas que estão no mercado? O que vai chamar a atenção? E o cliente hoje, ele é chamado a atenção pelo benefício que ele tem daquela compra de produto ou serviço. Quando ele não vê nenhum benefício, quando ele não vê que não está ganhando nada, eu posso comprar de qualquer empresa. E quando o cliente vê que a sua empresa é igual a qualquer uma do mercado, qualquer uma vai atender. Então eu preciso ter um diferencial competitivo muito forte. E o diferencial competitivo é a partir do momento que eu determino o conceito da minha empresa. A partir daí eu consigo entender onde está o meu cliente. E olha que legal. A partir do momento que eu tenho um conceito, que eu tenho um propósito, eu comecei a identificar qual o estilo da minha empresa. Essa questão vai fazer toda a diferença quando nós colocarmos dentro do nosso planejamento o que é a minha empresa, no sentido de propósito, conceito, e quem é o público que eu desejo atender. Não dá para a gente pensar que nós vamos atender todo mundo. Todo mundo é muita gente. Porém, eu preciso entender o conceito, eu entender o negócio e a partir daí começar a determinar quem são as pessoas. Quem é o meu cliente? Qual o tipo de cliente? É cliente A, cliente B, cliente C? Não importa onde ele esteja. O importante é que eu entenda e consiga entendê-lo. Qual a diferença de quando a gente faz todo esse processo de planejamento e chega a definir o cliente? A minha comunicação com ele vai ser mais assertiva. A minha comunicação com ele vai ser direcionada. A minha comunicação, de maneira geral, da minha empresa, ela vai ser melhor trabalhada por conta de nós entendermos quem são os nossos clientes. Não adianta eu fazer propaganda ou divulgação, e a gente entra na questão de marketing, para todo mundo. Porque todo mundo vai ver, mas ninguém se interessa. Todo mundo vai ver, mas automaticamente não vai conseguir ver o valor que aquele produto ou serviço tenha. Então, eu preciso entender o que é o meu negócio efetivamente e para quem ele efetivamente serve. Porque com isso nós vamos começar a fazer um trabalho, né? E aí a gente chama de atuação no mercado, mais assertiva e de uma maneira mais direcionada para o nosso cliente. Não adianta eu fazer exemplos aqui. Vou colocar no Facebook meu produto ou serviço porque as pessoas lá, eu tenho 5.000 seguidores e as pessoas vão ver. Gente, a gente pode ter 10.000 seguidores, mas se esses seguidores não fizerem sentido, o produto ou serviço para eles, não adianta nada. A gente só vai colocar, mas não vai ter retorno. A gente não vai converter isso. Então, volta um passo. Identifica o negócio e a partir daí sim a gente começa a identificar. Por incrível que pareça, talvez o meu cliente, dependendo do meu produto ou serviço, é claro, mas o meu cliente esteja numa rede, vamos aqui, no LinkedIn. Tudo bem que LinkedIn tem um formato, uma estratégia diferente, né? Mas eu posso divulgar o meu produto ou serviço lá também. Isso nada impede. Ricardo, mas o meu produto, meu público maior, o meu público que procura mais dentre as redes sociais está no Instagram. Beleza, olha que legal. De repente eu tenho um público que é específico, que é característico, e aí vamos falar de repente a gente tem um produto para mulheres de maneira geral. E claro que mulheres vão ter vários grupos, vários segmentos e vários locais. Mas a partir daí eu consigo entender, se são mulheres, eu preciso então estar em grupos que tenham mulheres. Não adianta eu ter lá 60% daqueles grupos com homens. Mas homem pode presentear a mulher, sim. Mas eu preciso fazer com que as mulheres efetivamente, que são aquelas que vão comprar o meu produto ou serviço, que elas conheçam a minha empresa. E aí
a gente começa a fazer um outro processo. Quando a gente está lançando uma empresa nova no mercado, ou quando a gente vai relançar uma empresa, um negócio, uma oportunidade, nós temos um processo de reconhecimento aonde o mercado precisa validar. Cardo, mas a minha ideia é ótima, a minha ideia é fantástica, a minha ideia não tem ninguém fazendo isso. E aí, no Sebrae, eu costumava dizer o seguinte: ou não tem ninguém, porque ninguém pensou realmente, ou não tem ninguém fazendo isso, porque não é uma oportunidade. Então, para que a gente entenda se é ou não é uma oportunidade, tem um processo de maturação, tem um processo de validação, onde o nosso público específico precisa validar aquele nosso negócio. Se não houver uma validação do público, na realidade a gente é mais um vendendo um produto ou serviço que as pessoas não se interessam. Então, as pessoas, e aí eu diria mais, o mercado vai validar se o nosso negócio é efetivamente uma oportunidade que faz a diferença e que tem diferenciais competitivos ou não. Pelo contrário, vai ser uma ideia que muito investimento em tempo e talvez recurso e as pessoas não vão validarem. A partir desse momento, a gente tem um período. E quando a gente faz um processo, a gente está falando que nós precisamos ter, dentro do nosso planejamento, um prazo para que as coisas aconteçam. Dentro do nosso planejamento, nós vamos entender que talvez 3 meses vão ser 3 meses de validação e que eu não tenha todo aquele resultado esperado que eu gostaria de ter. Ricardo, mas você está dizendo que eu posso passar 3 meses e não vender o que eu gostaria de vender? É uma notícia triste, mas é verdadeira. A gente está falando que o retorno, ele não vem no primeiro mês. O retorno não vem talvez no segundo mês. A gente está falando de uma oportunidade que a gente está colocando, a gente está falando de uma empresa que tem um valor agregado que as pessoas vão entender, mas as pessoas precisam validar. É a mesma coisa, no Sebrae a gente tinha uma dinâmica, vou falar de novo do Sebrae, que era dizer que o ET, extraterrestres, viriam, para o nosso município. E aí nós precisaríamos convencer as pessoas que aquele ser era do bem. Criava-se estratégias, de acordo com os públicos que eram selecionados, para mostrar o valor que eles tinham. Então, o novo é duvidoso, até que você prove o contrário. Então, neste momento, você tem um período, sim, de maturação. Eu sempre torço para que esse retorno seja no primeiro mês, mas a história nos mostra que as empresas não têm um retorno logo no primeiro mês, até porque você fez todo um investimento dentro da estrutura, você fez todo o investimento em redes, em sites, em portais, em tudo. Você já fez o investimento. Eu costumo dizer que nesse momento você está devendo, que seja para você mesmo. A empresa precisa se pagar. Então, quando a gente começa um negócio, a gente começa no negativo, porque a gente investiu um determinado recurso, e seja ele qual foi o valor. Esse recurso, ele precisa ser devolvido. E aí a gente vai ver efetivamente se a empresa é viável ou não. Dentro desse contexto de viabilidade, tempo de maturação e dentro do planejamento, é importante que se faça uma planilha de custos para que vocês acompanhem efetivamente o que está acontecendo com a empresa e se ela está se pagando ou não. Dentro desse contexto, apesar que a gente não vai falar muito de financeiro, mas dentro desse contexto, é importante que você coloque lá as metas mensais. E falo mais, coloque as metas diárias,
para saber o quanto você precisa efetivamente vender todos os dias para que você alcance aquele objetivo que você deseja. Que a empresa seja viável, que a empresa se pague e mais, que você, no final do mês, receba lá o seu prolabore, que é o salário do dono da empresa. Cardô, mas eu não quero prolabore, eu sei que nesse momento a empresa não vai me dar resultado. Perfeito. Que a empresa não te dê resultado ainda, o esperado, é uma coisa. Mas que você coloque já dentro do seu planejamento o quanto você quer ganhar, isso é importante. Para que você não tenha um impacto lá na frente, dizendo, poxa, mas agora o preço vai ser diferente, porque agora eu tenho um custo a mais. Então coloque todas essas informações. Né? Converse com o seu contador, veja as alíquotas que você tem que pagar. Cardô, mas eu sou MEI. Legal, você tem a taxa mensal que você tem que pagar, mas ela tem que estar no fluxo, para que você saiba efetivamente o quanto você precisa vender por mês, por semana, quinzenalmente e mais. Quanto você tem que vender por dia para chegar no resultado que você deseja. Isso é um item muito importante dentro desse processo. E dando sequência, nós falamos de ser competitivo, nós falamos da maneira de atuar, e aí eu preciso entender qual o posicionamento que a minha empresa vai ter. Porém, vou recapitulando. Se eu tenho o conceito do meu negócio, automaticamente eu tenho a maneira que eu vou atuar, no sentido de cliente, no sentido de público, nesse contexto. Fica mais prático o meu posicionamento, porque aí eu vou levar em consideração o mercado a qual eu estou atuando. Então, seja o mercado de moda, seja o mercado de beleza, seja o mercado de lingerie, seja o mercado de cosméticos, seja um mercado de joias, semi-joias e assim por diante. A partir do momento que eu tenho uma vantagem competitiva, no sentido do meu objetivo maior, no sentido do conceito que a minha empresa tem, eu ajusto a forma de atuação porque eu entendo e conheço o público que eu quero atingir. A partir deste momento, a gente vai colocar a empresa no mercado e abrir efetivamente a porta dela para o mercado de uma maneira mais segura. Não estou dizendo que nós não teremos riscos, porque aí tem fatores mercadológicos, fatores que nós não temos segurança, enfim, né? Pode chover muito, pode fazer muito sol e as coisas mudam e a gente não tem formas de prever. Perfeito. Dentro desse contexto, nós vamos nos posicionar de acordo com as principais empresas, de acordo com as principais marcas do segmento que a gente atua. Qual o posicionamento dessas empresas? E aí eu não estou dizendo para copiar a maneira que essas grandes empresas ou outras marcas fazem. Eu estou falando o seguinte, nós precisamos ver as referências que nós temos, isso não é feio, tá? Mas eu preciso conhecer e entender o mercado que eu atuo de uma maneira mais ampla. Então eu preciso conhecer o público desse mercado, principalmente as empresas desse mercado e a maneira que elas atuam, para que realmente eu tenha um posicionamento competitivo para fazer com que as pessoas deixem de comprar em empresas de 5, 10, 15, 20 anos de mercado e eu com a minha empresa nova, recém-constituída, que elas venham para a nossa empresa. Então, se eu entender essa ferramenta de uma maneira completa, entendendo negócio, entendendo público e entendendo mercado, e aí o mercado a gente abre mais informações, no sentido de, dou uma dica de uma ferramenta que vocês podem utilizar. Todo mundo, eu acredito que já ouviu falar na FOFA, né? Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Ali a gente vai estar analisando aspectos internos da empresa e aspectos externos. Os externos é realmente assim, um mar de informação. O externo, a gente está falando de entender o mercado no qual nós atuamos e entender o nosso concorrente que já está no mercado. Recentemente, a gente começou a atender uma empresa de amigurus.
acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, são os bonequinhos de crochê. É uma tradição milenar, né, japonesa, que tem lá a confecção, tem muita gente que faz, tem muita gente que vende já, mas o grande propósito desse negócio, sendo um diferencial, né, é fazer com que as pessoas tenham o produto imediato. Esse produto ele demora de ser confeccionado. Então, como que eu entro no mercado? Que muita gente já faz, muita gente já comercializa. Qual vai ser o meu diferencial, então? O meu diferencial nesse momento, e falando dessa empresa especificamente, é a entrega imediata. Você compra e você recebe. Você não precisa esperar confeccionar. Então, o investimento nesse negócio foi efetivamente em estoque, porque eu preciso ter pronta entrega. Isso eu tenho um diferencial. Fora o propósito da empresa. Na realidade, ela reuniu várias artesãs que estavam lá em suas casas. Então, eu vou pensar o seguinte: ela reuniu várias empreendedoras, né, chefes de família, que sustentam suas famílias, né, com esse comércio desses produtos. Fez contratos específicos. Então, olha que bacana, propósito maior da empresa. Essa artesã, ela tem a venda garantida para a empresa. Ela não precisa se preocupar em estar vendendo, se vai vender, se não vai. Ela todo mês tem a garantia da entrega da produção dela. Isso está lá no site, está bem descrito, bem detalhado, é bem bacana. Propósito maior, fortalecer o mercado e principalmente valorizar a artesã e o artesão, no caso que faz, que produz o produto, e a entrega imediata. Gente, sensacional. O processo era para ser loja física e depois loja virtual. Com a pandemia, infelizmente, tivemos aí que alternar, né, o processo. Então, foi lançada semana passada já a loja virtual. E por incrível que pareça, né, a expectativa nossa era positiva, sim, com certeza, mas os pedidos na sexta-feira passada que foi para o ar já começaram a entrar e agora é trabalhar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a minha estratégia competitiva em relação ao mercado, em relação às empresas, em relação a quem já está, tem algum diferencial? Eu posso dizer que a minha empresa tem um diferencial dentro desse contexto? Gente, se eu não tiver diferencial, eu preciso procurar. Ou eu vou estar montando mais uma empresa do segmento XYZ. Tem um diferencial, tem um conceito, tem um propósito. As pessoas se identificam com isso. Conseguir mapear e entender os meus clientes. Quem são, aonde estão, região A, região B, região C, como eles compram. Tudo bem que hoje muitas das compras, e aumentou muito a questão das vendas online, então isso é importante ter, sim, com certeza, dependendo do produto, se vai enquadrar, se vai encaixar, se vai se ajeitar, mas isso é importante ter, pelo menos a vitrine para o mundo. E automaticamente, com esse contexto, nós vamos ter um posicionamento muito melhor no mercado, um posicionamento mais adequado para que eu consiga alcançar, para que eu consiga chegar a esse cliente desejado. E mais, para que eu mostre para ele que eu tenho efetivamente um produto que tem valor agregado, que ele não vê só o preço. A partir do momento que o cliente vê só preço, é igual ao aparelho de telefone. Ele vai achar que só aquele da maçãzinha tem valor e o resto é resto. E muito pelo contrário. Eu preciso entender para que o cliente quer um aparelho de telefone hoje. Porque aí ele vai entender que outros produtos podem atendê-lo tão bem quanto. Mas se ele não ver valor nas outras marcas, automaticamente ele faz a escolha. Cardo, mas na maçãzinha as pessoas vão muito por status. Eu já falei bastante essa questão de status, mas eu estou revendo meus conceitos. E eu acredito muito hoje, dependendo a ferramenta e dependendo qual a finalidade que a pessoa precisa de um aparelho, ela vai sim fazer a opção.
porque esse aparelho tem mais tecnologia embarcada do que os outros. Não só a marca, mas tem mais tecnologia, né? Vamos aceitar. Então, dentro do contexto finalidade e praticidade para o cliente, ele vai escolher, muitas vezes, pela ferramenta que ele precisa utilizar. Ah, mas dependendo do público, então compra outras marcas? Lógico que compra. Mas ele precisa ver o valor agregado. A partir do momento que ele vê o valor agregado, seja 1.000, 2.000, 3.000 ou 10 mil reais, dependendo aí dos aparelhos, ele vai investir. Ele vai investir porque ele acredita que aquele produto vai fazer o que ele precisa. Então, gente, dentro do contexto, nós precisamos ter vantagem competitiva para que o cliente realmente veja a diferença na nossa empresa, no nosso produto, no nosso serviço. Propósito. O cliente gosta de ver o propósito das empresas. Para que a sua empresa existe? Ou por que ela nasceu? O cliente gosta de ver história. Dentro desse contexto que nós analisamos, nós vamos conseguir entender quem são os nossos clientes. E a partir daí, nós vamos nos posicionar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais direta com o nosso cliente. E a nossa comunicação vai ser mais fácil, porque a gente entende e sabe quem é o nosso cliente. Pessoal, fico à disposição de vocês. Esse foi um bate-papo que a gente programou dentro do tempo aqui que foi nos dado. Estou à disposição. E fiquem à vontade. Sucesso para vocês, sucesso nessa jornada, sucesso nessa caminhada e espero que vocês colham muitos frutos depois desse congresso. Boa sorte a todos, bons negócios. Esperamos você no próximo.